Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui voltar ao assunto de álcoois para que a gente possa fazer a resolução das questões que foram propostas lá na plataforma, tá? Então, aqui na primeira questão, ele diz o seguinte: classifique os compostos abaixo em álcoois primários, secundários ou terciários. O que a gente precisa lembrar para fazer essa questão? A gente vai lembrar que essa classificação de álcools primários, álcools secundários e terciários está atrelado à classificação dos carbonos quanto à sua posição na cadeira carbônica, né? Então, vamos aqui no item A aqui, ó. Então, aqui eu estou vendo o seguinte, eu estou vendo que eu tenho uma hidroxila aqui, tá? Que está ligado diretamente a esse carbono. E eu vejo que esse carbono, ele está ligado a dois outros carbonos. Então, se eu tenho um carbono ligado a dois outros carbonos, o que isso significa? Significa que esse carbono é secundário. Então, esse álcool aqui, ele é um álcool secundário, tá, gente? Então, vou colocar só assim, ó. Vou colocar A de álcool e S de secundário. Tá ok aí? Tranquila essa primeira questão aí, esse item A? Vamos aqui para o nosso item B, ó. Então, a primeira coisa que tem que fazer, identificar aonde se encontra a hidroxila, tá? Essa hidroxila está ligada a esse carbono. Então, eu presto atenção que esse carbono está ligado a esse carbono e também está ligado a esse outro carbono, tá? Então, esse carbono aqui é um carbono secundário. Então, a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Então, significa aqui que essa estrutura aqui é um álcool secundário. Tranquilo aí, gente? Não tem segredo isso aí, né? Muito simples. Vamos aqui para o nosso item C. Vamos identificar aí a hidroxila. Então, estou vendo essa hidroxila aqui, ó. Ela está ligada a esse carbono aqui. E esse carbono, eu percebo que ele está na extremidade. Ele está ligado somente a um outro carbono. Então, significa que esse carbono aqui é um carbono primário. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono primário, significa que o álcool aqui, eu vou colocar A de álcool aqui e P de primário. Tranquilo aí? Então, vamos aqui agora para o nosso item D, tá? O item D, vamos fazer a mesma coisa. Identificar aqui aonde se encontra a hidroxila. Então, estou vendo a hidroxila aqui, ó. Tá aqui a hidroxila. Tá ligado a esse carbono aqui. Então, se eu observar, esse carbono tá ligado a esse carbono, que está ligado a esse carbono também, que está ligado a esse. Então, eu percebo aqui que esse carbono é um carbono terciário, ou seja, ele está ligado a três outros carbonos. Então, se esse carbono aqui é terciário e a hidroxila está ligado diretamente a ele, então significa aqui que eu tenho um álcool terciário, ou seja, A de álcool, T de terciário. Tranquilo aí, gente? Então, não tem segredo, tá? Então, isso aqui é muito simples para que a gente possa resolver, tá? Então, aqui, ó, vamos aqui para o nosso outro item, né? O item é dessa questão. Tá aqui a estrutura. Primeira coisa que eu observo aqui é identificar a posição aqui da hidroxila. Tá ligado a esse carbono aqui, não tá? Se eu perceber, esse carbono aqui está ligado a esse carbono que está ligado a esse carbono. Ou seja, esse carbono aqui é um carbono secundário. Ou seja, está ligado a dois outros carbonos. Se é um carbono secundário e a hidroxila está ligado a ele, então significa que essa estrutura aqui é um álcool secundário. Tranquilo, gente, aí? Então, a gente não tem segredo para fazer a classificação dos álcools quanto à posição dos carbonos, tá bom? Então, vamos passar aqui. Primeira questão, tranquilo. Vamos aqui para a nossa segunda questão. O que diz aqui a nossa segunda questão? Classifique os álcools abaixo em monoálcool, diálcool ou poliálcool, tá? Então, vamos recapitular o que significa isso. O que é um álcool classificado como monoálcool? É quando eu tenho uma estrutura que apresenta apenas uma única hidroxila, tá? Se tiver duas hidroxilas, eu vou chamar de diálcool. Se tiver
3 ou mais, eu vou chamar de poliálcool. Então, vamos aqui para o item A. Beleza, identifiquei aqui e eu estou vendo que tem apenas uma única hidroxila. Então, eu vou dizer que ela é o quê? Mono, tá? Eu vou dizer que aqui é um monoálcool, né? Tá claro aqui? Tá? Não tem segredo isso aí, não é? Então, vamos para o item B aqui. O item B, eu estou vendo que tem quantas hidroxilas na cadeia carbônica, ó? Existem 2 hidroxilas, tá? Então, se o item B tem 2 hidroxilas, eu vou dizer que esse cara aqui é o quê? É um diálcool, né? Ou seja, apresenta 2 hidroxilas na sua cadeia carbônica. Tranquilo aí? Olha o item C. O item C tem quantas hidroxilas? Eu estou vendo aqui que só apresenta uma hidroxila. Se é uma única hidroxila, então eu vou dizer que esse cara aqui, esse álcool aqui, é classificado como um monoálcool, tá? Tranquilo, gente? Então, aí não tem segredo para resolver essa questão, né? Esse tipo de classificação. Olha o item D aqui, ó. Eu tô vendo a estrutura aqui, eu tô vendo que está apresentando aqui essa hidroxila e essa hidroxila. São um total de quantas hidroxilas? 3 hidroxilas. Eu posso dizer que aqui é um triálcool ou um colocar aqui, ó, um poliálcool. Ou seja, apresenta 3 hidroxila. Então, eu posso dizer que é poliálcool quando uma cadeia carbônica apresentar de 3 ou mais hidroxilas de álcool, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso último item dessa questão, tá? Estou vendo essa estrutura aqui, ó, analisando. A primeira coisa que eu tenho que fazer, localizar a hidroxila aqui, ó. Então, eu estou vendo aqui que essa estrutura aqui só apresenta uma hidroxila. Então, se é uma única hidroxila, eu digo que esse álcool aqui é classificado como monoálcool, tá? Então, tranquilo aí, gente? Então, a gente já viu aqui, ó. A gente viu que o item A é monoálcool, porque apresenta uma única hidroxila. O item B é diálcool, porque apresenta 2 hidroxilas. O item C, monoálcool, porque apresenta uma única hidroxila. Item D, poliálcool, porque apresentam 3 hidroxilas. E o item E, monoálcool, porque apresenta uma única hidroxila, tá? Agora a gente vai para a nossa terceira questão. Então, vocês estão vendo, gente, que é muito simples essa parte de identificação e classificação dos álcools, tá? Classificação quanto à posição do carbono e quanto ao número de hidroxilas. Agora a gente vai aqui para a nomenclatura, tá? Então, quando eu estou falando aqui da nomenclatura, eu não posso esquecer uma coisa, que a primeira coisa que eu tenho que saber é justamente lembrar lá dos hidrocarbonetos. Eu vou ter o prefixo, que está relacionado à quantidade de carbonos que tem a cadeia carbônica. Eu vou lembrar do infixo, que está relacionado ao tipo de ligação, se é saturada ou insaturada, e a terminação, que no caso dos álcools é ol. Então, estou vendo aqui, ó, eu tenho a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui nessa estrutura é identificar a hidroxila. Então, tá aqui, eu já identifiquei a hidroxila. Já sei que é um álcool, tá? E aí eu tô vendo que essa hidroxila tá ligada diretamente a um carbono saturado, que é a ligação simples, tá? Então aqui eu tenho quantos carbonos? Eu vou ter 1, 2. Se é 2 carbonos, eu já sei que o prefixo é o quê? Et. Não é? É et. E eu tô vendo que a ligação entre os carbonos é o quê? Ela é simples. Se ela é simples, então eu tenho aqui an, não é? Ó. E a terminação é o quê? Ol. Tranquilo aí?
Então, aqui eu tenho o nome dessa estrutura aqui, desse álcool, é um álcool etanol. Tranquilo aí? Vamos para esse outro item B aqui, ó. Eu tô vendo que só tem um carbono. Vamos identificar logo a hidroxila aqui, ó. Aqui eu tenho a hidroxila, tá? Então, se eu já tenho hidroxila ligado diretamente a um carbono, e esse carbono é saturado, só é um carbono. Então, vamos lá. Quem é o prefixo? Met, né? Porque só é um carbono. Então, se é um carbono, só é met, é o seu prefixo. Se eu observar aqui, como só tem um carbono, então significa que é saturado, então é an, e a terminação, por ser álcool, é ol. Então, eu tenho um exemplo aqui de um álcool metanol. Tranquilo, gente, aí? Não tem segredo. Primeiro a gente viu que é um etanol, item B é um metanol. Vamos aqui agora para o nosso item C, tá? Vamos identificar a hidroxila aqui. Tá aqui a hidroxila, tá? Carbono ligado diretamente a um carbono saturado, né? Que só tem ligações simples. Agora aqui, gente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar a quantidade de carbonos. E eu vou contar a quantidade de carbonos da extremidade mais próximas. Então, vocês estão vendo aqui que tanto faz eu contar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Vai dar aqui sempre no carbono 2, ó. Então, vai ser 1, 2 e 3, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho quantos carbonos? Então, o prefixo vai ser relacionado à quantidade de carbonos que eu tenho aqui. Então, se é 3 carbonos, então é o quê? É prop, né? Então, aqui eu tenho prop. Tô vendo que a ligação entre os carbonos são todas saturadas, né? Então, é an. A terminação é ol, só que eu não coloco o ol primeiro, eu vou ter que colocar o número que indica a posição do carbono que está ligado à hidroxila, que é no carbono 2. Então, eu vou colocar 2 ol. Então, aqui eu tenho uma estrutura de álcool chamada de propan 2 ol. Tranquilo aí? Só recapitulando. Primeira coisa que eu fiz, identifiquei a hidroxila, tá? Contei a quantidade de carbonos que eu tenho aqui na cadeia principal, para identificar o carbono onde a hidroxila está ligado. A gente viu que é no carbono 2, tá? Então, se são 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Só tem ligações simples entre os carbonos, é an, tá? Vou colocar a numeração do carbono onde a hidroxila está ligado, que é no carbono 2, e a terminação ol. Tranquilo aí? Sem problema, né, gente? Então, vamos aqui para o nosso item D. Vamos identificar aqui, a primeira coisa, identificar onde se encontra a nossa hidroxila, tá? Então, estou vendo aqui a nossa hidroxila ligado diretamente a um carbono, né? Aqui, tá vendo esse carbono aqui, ó? Que esse carbono aqui é um carbono saturado. Então, vamos ver a nossa cadeia principal. Quantos carbonos tem? Eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Só que aí eu tenho uma ramificação. Então, faz necessário fazer a contagem de carbonos da cadeia principal, né? Então, eu vou contar da extremidade mais próxima. Então, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4, tá? Então, estou vendo que tem uma ramificação no carbono 2, e essa ramificação é apenas de um carbono. Então, eu tenho um metil. Então, eu vou colocar aqui primeiro o nome da ramificação. Está no carbono 2, tranquilo. A ramificação é de um carbono, então significa que é 2-metil, tá? Agora eu vou para a minha cadeia principal. São quantos carbonos na cadeia principal? 4. Então, é but, não é? Então, aqui eu tenho but. Eu estou vendo que só tem ligações simples entre os carbonos. Então, é an, tá? E aí, eu tenho que colocar aqui o número do carbono onde a hidroxila está ligada. A gente está vendo que é no carbono 1. Então, é 1 e a terminação ol.
Então, eu tenho o nome dessa estrutura aqui como 2-metil-butan-1-ol. Tranquilo, gente, como é simples? Então, sempre vou fazer com base nessas regras, tá? Então, vamos aqui para o nosso item E, que é o nosso último item, né? Então, vamos aqui, ó. Primeira coisa, o que é que eu faço? Identifico aqui a nossa hidroxila. Eu tô vendo que ela tá ligado diretamente a esse carbono aqui, não é? Então, pronto. Então, agora a gente vai fazer a contagem da cadeia principal. Obviamente, eu vou ter que contar da extremidade mais próxima. A gente está vendo aqui que tanto faz ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai dar a mesma coisa. Então, vamos contar aqui. Eu tenho carbono 1, aqui eu tenho carbono 2, carbono 3 e carbono 4, né, gente? Então, aqui. E eu tenho uma ramificação aqui no carbono 2, né? Então, vamos lá? Vamos ver se a gente já fez algo parecido com essa estrutura aqui. Vamos começar a dar nome. Vou começar por onde? Pela ramificação, né? No carbono 2 existe uma ramificação apenas de um carbono. Então, significa que eu tenho 2, que é do carbono 2, metil, tá? Ó, 2, metil. Agora, vamos lá para a nossa cadeia principal. São quantos carbonos? Eu tenho 1, 2, opa, gente, opa. A gente fez aqui uma contagem errada, né? Eu fiz uma contagem errada aqui. Vamos apagar isso aqui, ó. Porque aqui eu tenho 1, 2, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5, né, gente? Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos, na verdade, né? Ó. Então, aqui, olha o cuidado que a gente tem quando tá fazendo, né? Então, aqui eu tenho, vai ser 3, porque a ramificação tá no carbono 3, não é? Ó? Tá? Tá no carbono 3.